Estamos aqui em mais um ASP Talks, como eu costumo brincar aqui. Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está à tarde, boa noite para a noite. Eu que corro na madrugada, pode ser uma boa madrugada também, porque eu escuto podcast de madrugada. Como eu estou aqui aprendendo, né, começando, eu estou fazendo sozinho, acho que o meu terceiro ou quarto episódio, eu me valho sempre de amigos aqui, porque é mais fácil a gente conversar. Estou tentando trazer amigos, mas que são referências. E o Beto é uma referência em vários campos do direito, tem uma história muito rica com poder público, atuação na advocacia, gestão de crises altamente complexas, atividade no terceiro setor. Beto, uma referência. Beto, tudo bem com você? Prazer te receber aqui. Conta um pouco de você para a gente começar essa conversa aqui. Leonardo, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar na ASP. Para mim é uma honra fazer parte desse novo ciclo da tua vida, agora como entrevistador, podcaster. Uau! Para mim é um prazer estar aqui. E é ótimo ter um papo informal com quem eu admiro bastante num ambiente que, enfim, é acolhedor. É o nosso ambiente, né, da advocacia. Obrigado pelo convite. É difícil falar, né, assim, de largada, né, enfim, sobre mim, mas eu acho que tem um caminho fácil de dizer que eu tô na Associação dos Advogados de São Paulo, né, mas eu sou mineiro. É isso E um aí. mineiro em São Paulo já há muitos anos. Eu vim para São Paulo de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, em 94. E aí fiz faculdade aqui em São Paulo, advoguei aqui, e aí minha trajetória começou a fluir outros caminhos que eu fui experimentar na vida. Mas é isso, sou um mineiro em São Paulo, já há muitos anos, a maior parte talvez da minha vida já fora de Minas e Já aqui em já São está Paulo. mais com o café do que o leite. Eu acho que É. sempre o café e o leite. É mineiro, nunca deixará de ser, e com muito orgulho. Mas São Paulo me acolheu muito bem. Eu tenho uma formação jurídica inteira aqui, né? Toda a minha graduação foi aqui, pós-graduação aqui, mestrado aqui. Então, a advocacia eu inicio aqui, minha atuação no terceiro setor também aqui. É uma cidade pujante, é uma cidade incrível, com uma rede de amigas e amigos É. fantástico. Outro dia conversei aqui com o Igor Tamazowski, ele lembrou de vocês como estagiários do Dr. Chad. Aqui. Isso, é verdade. Igor é um querido amigo. Igor e eu nos formamos juntos, né? Nos conhecemos desde o primeiro dia de aula, eu ainda calouro e, de certa maneira, já há um ano em São Paulo, mas também um pouco perdido ainda, né? Porque foi um ano de estudos para o vestibular, então a faculdade foi o primeiro contato com o universo assim acadêmico no centro da cidade de São Paulo, né? Exato, No é. Largo de São Francisco, aquele monumento histórico, aquela vida pujante, cheia de marcas nas paredes, marcas históricas, né? Então, Exato. tudo era muito grande para um mineiro chegando aqui, mas foi muito incrível. O Igor, dentre outros tantos amigos e amigas ali, foram um dos primeiros, eh, a primeira rede, né, de apoio de conquista da cidade. É, muito bom. E aí, rapidamente, você também passa já essa fase de São Paulo e vai parar no Planalto Central, né? Essa é uma mudança Pois daquelas que é. acontece na vida. Eu, desde que cheguei aqui em São Paulo, eu estagiei. Desde o primeiro ano, eu estudava à noite e trabalhava de dia. Então, fiz vários estágios na Justiça Federal, em pequenos, médios e grandes escritórios. E Demarest, Cury Lopes Advogados, o KLA, e outros menores, e também na Justiça Federal. Quando recebi um convite para ir trabalhar em Brasília. Um professor da Federal de São Carlos, Francelino Grando, me convidou para compor a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, Poxa, Leonardo, para entregar a missão naquela época, era entregar o marco regulatório da Lei de Inovação Tecnológica. Pensar o direito, né, e a composição
de marcos regulatórios envolvendo inovação, né? Público e privado. A lógica de parceria pública e privada voltada para a inovação. A época foi quando conheci o saudoso Eduardo Campos, Que era o ministro, que né? veio a ser ministro da Ciência e Tecnologia. E desde aquele momento, assim, a gente desenvolveu uma... Eu acho que por ambos serem muito jovens, eu era muito... Ele era jovem, Sem dúvida. eu era muito mais jovem que ele. Eu acho que acabamos tendo uma identidade, me tornei um grande amigo dele ao longo de todos os anos, até quando faleceu. E essa foi a primeira experiência em Brasília. Francelino Grando era um querido amigo também que me convidou para esse desafio. E aí depois de um tempo e depois de entregue um marco regulatório de inovação, o também saudoso e queridíssimo amigo Márcio Tomás Bastos, então ministro da Justiça, indiscutivelmente um marcante, né, ministro da Justiça, me convidou para compor a equipe dele. Compor a seleção de jovens, né? De jovens estrelas, né? Você conhece boa parte das pessoas que ali estiveram. Timaço. O Dr. Márcio era se fosse na NBA nos Estados Unidos, ele ia ser o melhor drafter, né? Porque sabia pegar impressionante. Como poucos, né? E o Dr. Márcio tinha essa característica. Você trabalhou com ele, você sabe muito bem a característica que ele tinha de querer trabalhar com pessoas mais jovens. A época, tinha menos de 30 anos, 20 e tantos anos. E ele compôs uma equipe mais ou menos com essa idade, né? Temos a Bárbara Rosenberg, Daniel Goldberg, o Arthur Badin, Luiz Armando Badin, Sérgio Renault, Pierre Paulo. Éramos todos, Marcelo Bear, Pedro Abramovay, Juliana, enfim, éramos todos muito jovens. E o Dr. Márcio era um condutor daquela energia toda, qualificada, intensa, para a produção de política pública. Exatamente. E ele, que nunca tinha sido até então um gestor, ele se mostrou um incrível gestor, respeitadíssimo no governo, respeitadíssimo na sociedade, respeitadíssimo na oposição. Exatamente. E ele elegeu, Leonardo, naquela época, 5 grandes prioridades, ou mais talvez, mas eu me lembro aqui que elegeu a chamada reforma do Judiciário, tendo criado inclusive uma secretaria com esse nome, a reforma do Judiciário constitucional e infraconstitucional e administrativa. Ele elegeu a reforma da Polícia Federal, elegeu a criação do sistema penitenciário federal, a reforma do sistema de defesa da concorrência, a criação do sistema de defesa do consumidor, demarcação de terras indígenas, especialmente Raposa Serra do Sol. E ele elegeu aquelas prioridades e definiu: entregaremos na minha gestão enquanto eu estiver aqui, porque ele tinha muita clareza de que poderia sair a qualquer momento. É um ministério tenso, intenso. E ele ficou um pouco mais de 4 anos e entregou todas aquelas prioridades, aqueles projetos prioritários. Eu tive a honra de fazer parte da equipe que ele definia ali no gabinete, a equipe responsável por conduzir, junto, obviamente, com as secretarias responsáveis, o planejamento estratégico dele e a entrega desses projetos prioritários. Quando a gente pensa hoje, é de uma grandiosidade o que foi feito. Né? Quando você pensa só na emenda 45, não precisa falar mais nada. Né? Conseguir, se a gente pensasse que era possível a criação de um CNJ e todos os outros, o que decorria dessa emenda, é algo que você falava, não, ninguém encara um desafio desse. Né? De jeito nenhum. Eu me lembro... Leonardo, você vai lembrar isso também. Eu me lembro que quando ele pensou no nome de uma secretaria específica para conduzir a emenda 45, né, a reforma constitucional, a criação do controle externo do Judiciário, do controle externo do Ministério Público, né, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outras reformas, ele falou:
essa secretaria vai chamar a Secretaria de Reforma do Judiciário. E aí vários críticos falaram, ministro, essa secretaria é inconstitucional até no nome. Isso é uma quebra da separação dos poderes. Da lata, né? Da lata. E ele falou, não, gente, nós somos a união que reformará instituições de forma parceira. Vamos manter esse nome. E ele fez questão de manter o nome, sabendo das adversidades que enfrentaria, mas conduziu ali com uma maestria que lhe era muito característica, uma parceria com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo, que resultaram, inclusive, no Pacto Republicano pela Reforma institucional, constitucional e legal, assinada entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Uma condução incrível ali, também com o ministro Nelson Jobim, na condução da presidência do Supremo Tribunal Federal e depois também do Conselho Nacional de Justiça. À época, o presidente da JUF era hoje o ministro Flávio Dino. Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, então, que já passou por também tantas experiências, que tem também um cabedal, um preparo, uma capacidade de gestão e transformação, foi um baluarte ali na aprovação, entendendo que era uma modernização do judiciário, né? Foi ele a linha de frente na JUF, depois também com o ministro Paulo Sérgio Domingues e diversos outros presidentes que seguiram ali no Poder Judiciário, representando o Poder Judiciário, na JUF, na MB e no próprio Supremo, STJ, que conduziram essa reforma com o Dr. Márcio de forma brilhante. A reforma que se dizia inconstitucional, no final das contas, foi um grande pacto republicano. Exato. Nessa hora é a felicidade de ter grandes cabeças como essa. Sem dúvida. Essa conjunção, né? Porque são pessoas que tinham entendimento que a coisa era muito maior, né? É um pouco que a gente tem dificuldade hoje aqui no dia a dia, né? Sem dúvida. Essas horas de puxa para lá, puxa para cá, sem entender nada desse, sem olhar esse algo maior que a gente tem que pensar um Brasil melhor, né? Lideranças, né? São lideranças. Mas aí você achava lá, né, que estava tenso no Ministério da Justiça, aí você migra para a Casa Civil, a coisa esquentou um tantinho mais, né? Um pouco mais. O Dr. Márcio é responsável por isso também. Quando há uma mudança na Casa Civil, em 2005, ele é consultado pelo presidente Lula, então presidente à época, e a então ministra da Casa Civil, recém-impossada, a ministra Dilma Rousseff, que veio a ser a presidente da República também, sobre a composição da equipe jurídica da presidência, que é a Secretaria para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, que formalmente está dentro da Casa Civil da Presidência, mas é uma secretaria vinculada praticamente ao presidente da República. Claro. É a secretaria responsável pela coordenação de todos os atos normativos. Aí vamos imaginar todos os decretos, todos os projetos de lei, todas as leis a serem sancionadas ou vetadas, parcial ou integralmente, todas as emendas constitucionais. Então, toda a estrutura normativa de políticas públicas, que à época, enfim, podemos lembrar de todas elas do Ministério da Justiça, que falamos agora há pouco, mas de todo o governo. Minha Casa Minha Vida, Pronatec, ProUni, todos os projetos de infraestrutura, PAC, todos os projetos de concessão que dependam de estruturas de normas, leis, decretos, é a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, que coordena a elaboração, que compõe eventuais conflitos entre ministérios. Imagine que um ministério, um governo não é um monolito, né? Um governo tem divergências. Brigas de prioridade, né? Claro, o dinheiro é limitado. O dinheiro é limitado, portanto, há uma disputa orçamentária por prioridades. Há diferenças conceituais que são legítimas e importantes. Então, o eterno
a eterna dicotomia entre desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, que acabou hoje, né, sendo construído como algo conceitualmente possível de se compor, mas gera conflitos, né, Claro. entre economia e algum ministério que pretende desenvolver uma política que requer caixa, que requer fundos, né, dinheiro do Tesouro. E a Casa Civil é responsável não só por dirimir esses conflitos, como conduzir as prioridades, como definir projetos novos também, junto com os ministérios, obviamente. E nesse conflito não é somente entre o governo, né? Esses conflitos se dão também depois que o governo fecha a posição, depois que ele encaminha um projeto. Esse projeto vai ser discutido no Congresso Nacional e quando depende de projeto de lei ou de uma emenda constitucional, mas praticamente todos dependem, né? Nós vivemos uma estrutura de projetos que são materializados em leis. Exatamente. E esse debate ocorre no Congresso Nacional e deve ocorrer, né, numa democracia mesmo, Sem dúvida. para ser aprimorado. Então, aqueles conflitos, aqueles debates, aqueles aperfeiçoamentos, a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, o marco civil da internet, a lei de PPPs, todos esses projetos são discutidos dentro do governo, coordenados pela Casa Civil, coordenados juridicamente pela Secretaria para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, depois discutidos com o Congresso, passa pela Câmara, passa pelo Senado, passa por comissões em cada dessas casas, emendas, debates. Lá no Congresso, muitas vezes, Leonardo, a gente ia para audiências públicas, fazer o debate público sobre esses temas, o que é muito importante que seja feito. Sem dúvida. Defender e, às vezes, reconhecer que podem e devem ser, às vezes e muitas vezes, reconhecer que devem ser aprimorados. Composição é fruto, e mais do que isso, talvez seja a natureza da política. Exato, essa é a política. Essa né? é a política. Essa é a política. E a gente, depois de todo esse processo, ainda tinha todo o sistema de sanção e veto que voltava ao Executivo, um projeto de lei aprovado com modificações na Câmara e no Senado, isso voltava ao Executivo. Era analisado pela Casa Civil de novo, analisado pela SAGE, pela Secretaria para Assuntos Jurídicos da Presidência. Novos debates dentro do governo, sanção e veto ao presidente da República. A função da secretaria, então, além de fazer essa coordenação jurídica ao longo de todo esse circuito que eu mencionei, ao final era também apresentar ao presidente ou à presidente da República apontando cenários, né, favoráveis e desfavoráveis para cada um dos temas, do ponto de vista da análise jurídica, claro. Até então, estamos falando da SAGE. Exato. Quando você falou que esquentou e eu estou só descrevendo você a tá SAGE. só explicando ali o teu começo ali. Só o começo, exatamente. Você não exatamente. sabia o que estava para vir. Ainda veio mais coisa. E devo fazer um registro muito, muito sincero e grato ao Sérgio Renault, que foi comigo, né? Na verdade, eu fui com ele quando o Márcio Thomas Bastos nos indicou para iniciar esse projeto na Subchefia para Assuntos Jurídicos, que hoje é a Secretaria para Assuntos Jurídicos. Sérgio foi como titular, eu como o número 2 dele. Depois ele voltou a São Paulo, a advocacia, e eu segui mais alguns anos, um mandato inteiro assumindo a Secretaria para Assuntos Jurídicos, que tem esse papel. E além desse papel, Leonardo, quando ao final a lei se consolida, né, com sanção e veto, e não é derrubado nem debatido aquele veto no Congresso de novo, ou seja, se estabiliza a norma, essa norma pode vir a ser questionada. Exato. Né, por uma ação direta de inconstitucionalidade, né, por diversos dos sistemas de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, por quaisquer dos legitimados a questionar. Então, a própria oposição, por meio de seus partidos políticos, pode questionar, e muitas vezes o fez.
Muitas vezes fez. A lei de cotas foi questionada pelo então DEM. Vários projetos eles são questionados, que também faz parte do processo democrático. Exato. Discutir isso no Supremo, a constitucionalidade de leis. E fazíamos nós, a Secretaria para Assuntos Jurídicos, a concepção da defesa estratégica dessas normas, uma vez que participamos da sua concepção, isso já em parceria com a Advocacia Geral da União, que tem a prerrogativa de defesa da União junto ao Supremo. Então, uma experiência nesse capítulo jurídico, mais essencialmente jurídico, uma experiência única. E é jurídico, é interessante assim, não só no campo do conhecimento, né? Porque você pega até no paralelo, né, que você vê, você tem a parte de análise jurídica fria, vamos dizer assim, legalidade, etc. Mas você tem toda essa parte de negociar, que no fim a gente faz isso no nosso dia da advocacia. Até eu lembrando aqui, você falando do processo legislativo, dos debates, uma vez eu vi de um colega que também trabalhou no governo, e ele fez um comparativo, como a gente quando negocia essa lei, olha esse artigo, super aberto, vago. E ele fez um comparativo, é igual quando a gente faz um contrato, tá dando muita briga, e a gente faz aquela cláusula de melhores esforços. É um consenso, é o jeito de escrever alguma coisa que é o que deu para escrever, e às vezes a lei espelha isso, a lei não é a melhor, não tem a melhor técnica jurídica, mas ela espelha o consenso possível ali, né? Naquela hora, naquele momento, e alguma coisa precisava ter, né? Leonardo, a lei é uma expressão, né, de um resultado de um debate de políticas públicas no ambiente político. Exato. Assim, ela é o resultante, né, de uma equação que tem vários elementos, né? Você tem a técnica, você tem a legística, né, falando sobre técnica de Exato. redação da legislação, né, seja a lei ou o decreto, e você tem a composição do debate político também. O mérito que está sendo ali discutido é uma resultante de várias forças dentro do governo, que às vezes são antagonistas, Sem dúvida. né? Meio ambiente com infraestrutura, às vezes são antagonistas nas opiniões. Antagonismo interno, externo. Externo que você tem envolvendo técnicos também, mas você tem ideologias legítimas, posições ideológicas, partidárias, divergentes também. Você tem a sociedade civil envolvida, que também tem posições, todas elas materializadas naquela grande arena que é o Congresso Nacional, muitas vezes pela imprensa também. E então, o debate que resulta numa lei, muitas vezes é o debate da composição possível. E essa é a arte da política, né? Fazer o possível para fazer andar naquela conjuntura temporal, naquele tempo, né? Olhar para trás, é claro que é muito mais fácil imaginar que poderia ser diferente. Exato. Mas naquele momento, com aquela composição, às vezes era o que foi possível. E a política é a arte do possível. E às vezes o possível também resulta em imprecisões. Exato. Que é onde você menciona, né? Tem textos que, às vezes, para não ficar cravado uma determinação objetiva, alguém propõe, um parlamentar ou, enfim, algumas dessas forças propõem preferencialmente. Pois é. E aí já abriu temos o subjetivismo. Exato, né? já entra um elemento subjetivo que compõe a norma, que depois vai ser aplicado pelo sistema que executará aquela norma. O executivo, né, e o judiciário, ao final, delimitando eventuais conflitos com outras normas. Mas esse é o sistema, né? E o sistema para seguir. Então, para você ter uma política pública implementada, você representar uma população, né, legitimamente num processo eleitoral, você tem que compreender que o processo é também de composição. Composição de quem não te com quem não te elegeu. Composição com quem tem opinião diferente. Ter opiniões diferentes numa mesma mesa é rico. Respeitar esse processo, seja por quem está no poder ou para quem está na oposição àquele poder, é fundamental, porque é este processo de debate
de construção coletiva, de debate democrático, aberto, transparente, com diversos representantes à mesa, com opiniões diferentes, é que faz a democracia sólida, é o que faz a construção progressiva de políticas públicas, que começam com um bolsa auxílio num governo, se transforma e se aprimora para um Bolsa Família, que é uma dimensão de transferência de renda emergencial num país que, ao longo de muitos anos, se posicionou de forma miserável, que ainda é um dos países mais desiguais do mundo, uma das 10 maiores economias do mundo, é um dos 10 mais desiguais do mundo, lastimavelmente. Obscenamente essa desigualdade Continua ainda se põe. sendo a Belíndia, só que a gente precisa tirar a Índia, porque a Índia enriqueceu, né? Precisa mudar o país só para ter o comparativo, né? Imagine ser isso, uma das 10 maiores economias, mas se figurar também entre os 10 países mais desiguais do mundo. Exato. Então, compor para construir num país desse avanços relevantes é importante. E isso é uma mensagem não só como funcionam as leis, né, Leonardo? Como a gente compõe, como você bem ilustrou, como se compõe a feição, né, a elaboração das leis, mas como se compõe a democracia também. Exatamente. Né? Ouvir o diferente, compor com o diferente, com a opinião diferente. Exatamente. Mas dali, só para te dizer, dali esquentou. Então, você sai dessa função, e aí que eu queria até... Beto passa aqui, eu conheço a história, enfim, o Beto passa e vai para passa o calor maior. E aí eu até vou te... achei interessante aqui fazer essa pergunta, que você ali era... Você, nesse tempo, vira um técnico jurídico, mas já virando um animal político, né? Já entendendo a política como um todo aqui, né? E você chega numa situação, eu queria te perguntar ali, momento do impeachment, que você está no meio do tiroteio ali, você está no calor da situação. Como é que é um advogado olhar uma situação dessa? Acho que a gente tem essa visão de fora, e a gente via muito, eu falo muito olhando os advogados próximos e tal, que tinha um viés de discussão, às vezes o advogado fala muito, mas não tinha base legal, etc., falando essa discussão. Eu até tinha um ponto que falava, eu concordo, tem uma questão de técnica jurídica aqui, mas o impeachment é um movimento político, no fim das contas, né? Então, mas tem um processo jurídico. Você que estava ali olhando isso de dentro, e a gente via juridicamente, o Zé Eduardo Cardoso fazendo defesa excepcional, enfim, mas como é que você ali de dentro olha, se realmente você vê que o jurídico tem zero influência nessa história, e se tem zero a frustração nesse aspecto, como um advogado fala, isso não é um processo que vai olhar nada do que está escrito numa defesa, na verdade é um vento político que está se mexendo. Queria entender um pouco nessa hora, o animal político e o jurídico olhando essa situação aqui. Leonardo, enfim, essa é uma pergunta bastante tocante, porque é um momento bastante difícil da vida de todos nós que estivemos lá. Claro. Da Secretaria para Assuntos Jurídicos, eu migro para a Secretaria Executiva da Casa Civil, aí já no mandato da presidente Dilma. Né? Como chefe da área jurídica, eu estive nos mandatos do presidente Lula, e depois na Secretaria Executiva da Casa Civil, que é a posição de vice-ministro da Casa Civil, então vice-coordenação de governo. Foi quando essa concepção de trabalho muito mais jurídica se torna muito mais ampla, porque além do jurídico havia ali a missão de conduzir a discussão de políticas públicas sob o aspecto técnico também, econômico, social. Então, de uma análise de impacto de uma política pública, análise prévia na hora de conceber a política pública, de uma maneira em que não só ficava preocupado com a área e seus aspectos jurídicos, mas também sobre todos os aspectos envolvendo aquela política pública. Toda a metrificação, os objetivos. Então nós vamos criar um Pronatec, que é um projeto, né? Ali era uma política pública voltada à formação técnica de pessoas jovens, né, que pudessem criar uma alternativa relevante à inserção no mercado de trabalho, para além da universidade.
Então, para ampliar a base de qualificação técnica brasileira, né, dos futuros trabalhadores brasileiros, e o que pudesse, obviamente, gerar qualificação técnica e isso desenvolvimento socioeconômico do país. Mas aí você vai metrificar qual que é o orçamento que você tem para isso, qual que é o objetivo, quantas pessoas, quantos milhões de pessoas você vai querer atingir com isso, né? O próprio mais médicos também, Sim. criação da a concepção de uma política voltada a atender população mais carente num país que tem uma proporção de médicos por habitante reduzida. Então, você tinha que ampliar aquela rede. Quais são as possibilidades, ampliação de cursos, mas isso no médio prazo, longo prazo, né, que demora a maturação de formação de médicos, 6, 10, 12 anos. Até lá, qual o mecanismo mais urgente? Não, então vamos fazer no curto prazo um projeto que atraia médicos de outros países até termos uma base de formação. Qual que é a metrificação que a gente vai alcançar? Isso vai te dando uma composição de Estado muito maior do que uma análise e uma visão meramente jurídica, e não que meramente no sentido de reduzi-la, mas de dizer que a análise jurídica é uma parte desse processo. Claro. A parte mais importante é qual é o teu objetivo propriamente dito, cuja norma, cujo direito vai permitir você alcançar. E nessa construção, o envolvimento, diria, político, com aquelas políticas públicas, com aquele objetivo, era muito mais intenso. Quando a gente enfrenta uma dificuldade tremenda, dado as circunstâncias políticas que resultaram no processo de impeachment. E aí, Leonardo, eu acho que é inevitável dizer que, por mais que se diga e se apresente o processo de impeachment como um processo político, a Constituição Federal e a legislação que regulavam e regulam o processo de impeachment não são destituídas de condições, procedimentos e tipificações que são jurídicas. E objetivas. E objetivas. Então, é imprescindível a caracterização de um crime de responsabilidade para iniciar um processo de impeachment. E aí, essa não é uma análise meramente política. Se fosse só uma análise política, nós já temos um sistema que garante a análise política de um gestor, no caso de um presidente ou de uma presidenta, que se chama eleições. São as eleições que fazem a alternância diante de uma insatisfação da condução de um governo. Esse é o regime democrático. O outro regime que pode ter sua concepção híbrida, né, jurídico-política, digo política porque o processo tramita numa casa política, que é a Câmara e o Senado. Mas isso não significa que é uma análise meramente política. Ela é necessariamente jurídica. E aí, para um advogado, analisando os autos do processo de impeachment, tendo participado do olhar milimétrico de todas aquelas normas, de todas aquelas condutas que ali foram, num ambiente político, imputadas à presidenta, assim, não há nenhum fundamento jurídico a sustentar o impeachment. E essa é a minha opinião sincera. Desde então, eu respeito opiniões divergentes. Já tive embates muito intensos, mas muito respeitosos também com quem tinha uma opinião diferente. Mas o fato é que as duas imputações que atribuíram à presidenta para justificar aquele processo, elas são absolutamente carentes de fundamento jurídico. Assim, não há nenhum elemento, não há uma acusação sobre conduta que lhe faltava à presidenta postura ética, não há nenhuma acusação de crime de desvio de conduta, de desvio de recurso, de desvio de finalidade, de desvio da sua missão institucional. Há uma alegação sobre o decreto orçamentário
que não tinha nenhum fundamento jurídico. O decreto tinha base legal, base constitucional, mas mais do que isso, era historicamente conduzido daquela maneira, inclusive por outros entes federativos, por governos estaduais. Então, o que resulta e o que resultou nessa, na minha opinião, violência institucional foi um processo político meramente, sem respaldo, na minha opinião, respeito a opiniões distintas, mas sem respaldo jurídico. Eu que obviamente não tive ali na trincheira e não tenho uma análise aprofundada como você teve, eu fico com o processo, vejo assim que o processo de impeachment seja desde o momento de abertura em qualquer uma dessas situações, porque toda hora tem um monte de, se a gente vê lá na mesa hoje do Hugo Mota, tem uma pilha de pedidos de impeachment parado e sempre é assim. E a gente vê que desde o desencadear desses abrir ou não abrir já é uma decisão política, é o vento que está andando, né? O jurídico vai ficando aqui, sempre ele é posto de lado, né? Na mesma situação, como você, essa hipótese da presidente em outro momento já tinha tido e foi deixar de lado porque o vento não se colocava. Enfim, é complicado. Eu digo, eu imagino essa hora eu te perguntei, porque é a frustração. Você lá dentro você até entende esse vento, você constata, mas você tem a tua formação jurídica e você olha isso e fala, poxa, mas que, né? Você tem uma lei, você tem tudo colocado e as coisas nessa hora são atropeladas, né? Na verdade, essa é a angústia do advogado, né? Um Exato. defensor, essencial a concretização da justiça. Então, a gente vive isso, seja num processo como esse, que é um Exato. processo, tal como outros, só com uma dimensão Muito muito maior, maior, porque estamos falando do claro. processo que resultaria na destituição de uma presidente eleita democraticamente, corretamente, legitimamente. Mas é a angústia como advogado, né? Quando você vê um direito não sendo garantido, ou, enfim, de qualquer maneira, quando você discorda daquela posição e vai defender o ponto de vista do teu cliente. Aqui eu defendo uma análise, claro, é uma análise de quem fez parte de todo esse processo. E de quem viveu a concepção de políticas públicas, as instituições. Então, 13 anos ali me permitem ter tido uma experiência, não me tornam melhor nem pior do que ninguém, só me colocam num lugar de quem teve uma experiência que algumas pessoas também tiveram, mas não 13 anos é muito todas, tempo. e 13 anos é muito tempo. Então, de conhecer as instituições, entender como elas funcionam, os processos de formação de políticas públicas, como funciona o executivo nessa concepção, como funciona o legislativo e como funciona o E judiciário. cada ano ali vale por alguns, né? Olha, o corpo que o diga. Porque, de fato, é bastante cansativo. Leonardo, teve um período que eu olhei para trás e falei, cara, eu tô há 10 anos sem tirar férias. É uma insanidade. Era muito jovem, né? A gente acha que é infinito. Mas você sabe que acho que essa colocação que a gente falou aqui, enfim, que às vezes essa situação, né? Você não vê o direito aplicado, etc., por conta da conjuntura, do caso. Eu acho que é um bom ponto para a gente entrar na tua trajetória privada, porque você, basicamente, hoje tua atuação está lá, principalmente em causas complexas, causas que às vezes envolvem o próprio poder público também com uma complexidade bem grande. Hoje, a gente, vamos dizer assim, eu até acho que hoje litígios estratégicos, complexos, virou meio um termo que a gente não sabe muito bem o que é, mas vamos nos valer simplesmente da palavra. Realmente eles são complexos e realmente eles são estratégicos, eu tenho um pouco de conhecimento. E nesses casos, justamente, muitas vezes você lida com uma situação similar ao que você tem numa situação dessa de impeachment, porque às vezes você tem ventos também que empurram para um lado e que levam ao atropelo de garantias, né? Ou você sabe que você tem já um viés posto da autoridade e você tem que lutar com isso também, né? Então acho que é uma dificuldade que você tem hoje nessa tua atuação e faz muito, né? Acho que na próprio desenho de estratégia, de gestão desse tipo de crise, você tem que partir dessa premissa. Acho que tua experiência lá vale muito, né? Então conta um pouquinho aqui dessa tua entrada
volta aqui para a vida privada, aqui, Sim, para o sim. balcão da advocacia e essa tua atuação. Sim, sim. Depois desse processo todo, que foi bastante doloroso para quem já estava lá, para quem acreditava no projeto, independente e respeitando as opiniões distintas, Claro. mas para quem viveu esse É, processo de impeachment, certamente eu posso dizer, é um sentimento de uma violência institucional que acaba nos afetando a não, todos. não tenha dúvida. E depois desse processo, obviamente, enfim, não fiquei em Brasília e vim para São Paulo reconstruir ali um novo ciclo da vida profissional, pessoal e profissional. Depois de um tempo nasceu minha filha e eu fui também, junto com amigas e amigos, construir um novo projeto na advocacia. A concepção desse novo modelo de advocacia, reputo assim, foi justamente uma concepção que me parecia aproveitar a experiência toda que eu acabei de te contar. Então, pensar a advocacia como uma solução de questões bastante complexas. Então, quando a gente foi para a prancheta para pensar o modelo de negócio do escritório, a gente foi para pensar uma solução mais voltada ao direito público, dado que era essa a experiência que a gente tinha ao longo da última década, significativamente. Então, respondendo aqui a questões que envolviam o direito constitucional, o direito administrativo, o direito regulatório, o direito sancionatório, né, que compõe uma parte do direito público, e aí numa construção de um escritório menor, um escritório artesanal, como a gente costuma dizer, que é voltado para soluções de questões complexas e não soluções de questões repetitivas. E aqui não há demérito nem Sem mérito dúvida, nenhum, é só diferente, é um modelo É diferente. lógico, Ao invés de focar em ações que se repetam, questões jurídicas fáticas que se repetem, a gente pensou um modelo de negócio que trabalhasse o ciclo do direito público da seguinte maneira: se o cliente quisesse, ali, no começo de um debate sobre a formulação de uma política pública, uma formulação de uma política regulatória, uma nova lei que regula um setor de infraestrutura, de saúde, de tecnologia, ou do agrobusiness ou qualquer outra área, uma nova norma, seja ela lei, seja ela uma resolução de uma agência, tem mecanismos hoje, e deve sempre existir mecanismos no Estado, de participação, de transparência, de audiências públicas, de consultas públicas para a composição daquela norma. Afinal, aquela norma vai regular um setor, e o setor tem que ser ouvido. sem E dúvida. para ser ouvido, a gente tem que oferecer elementos e instrumentos técnicos, jurídicos, e às vezes compondo com outras áreas, economia, sociologia ou outros, para compor uma opinião de clientes na composição daquela norma. Então a gente voltou o escritório, primeiro, para auxiliar clientes tecnicamente, juridicamente, na compreensão de como funciona o regulador e o regulado, para essas normas em consultas públicas, audiências públicas, na formulação. É o início da política pública. Depois aquilo vira norma. Então, o segundo passo, que é o dia a dia da regulação. Aquilo ali vira regulatório, né? É a regulação de um setor que tem dúvidas consultivas ali na prestação de serviço jurídico, esclarecendo o cliente e apresentando ao regulador a posição do cliente sobre aquele dia a dia de um ambiente regulado, que às vezes pode virar sancionatório. Pode virar um processo administrativo, pode começar a migrar para um processo de apuração, seja do próprio órgão, agências reguladoras, do Executivo, ou às vezes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas, da Controladoria, para apurar alguma relação entre a empresa regulada, um setor regulado, e o Estado, uma divergência. Então, o terceiro tópico, depois da formulação da política, depois do dia a dia regulatório, é quando isso vira conflituoso, seja
pré-litígio ou pós-litígio administrativo ou judicial. E nesse campo, aqui há inúmeros instrumentos, né, Leonardo? Exato. Aqui instrumentos iniciais ali de defesa, claro, de defesa de posições, de direitos e garantias do cliente, e às vezes de composição também. O cliente quer encerrar aquela contenda, aquele litígio, ou aquela investigação, ou aquela apuração, porque compreende que pode ter cometido algum erro, não quer cometer de novo, quer fazer um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso, um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público diante de uma questão ambiental, um termo de compromisso diante da CGU em razão de uma conduta ilícita, um acordo de leniência diante de uma conduta ou envolvendo a lei anticorrupção, ou um acordo já em âmbito judicial. Inúmeros são os acordos feitos em âmbito judicial. E agora, Leonardo, eu acho que a gente tem ainda o consensualismo, né, a construção Sem de dúvida, consensos em um outro patamar. A mediação, a conciliação tem sido soluções alternativas de conflitos muito priorizadas, inclusive pelo judiciário. A pegar o exemplo do Supremo, Exato, que criou o núcleo. Exatamente. É um passo excepcional, né? Sem a gente dúvida. tem um judiciário. Eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que esse reforço ao consensualismo, ele de um lado, a gente tem uma visão pragmática, né? Precisamos desafogar o judiciário, mas acho que o consenso é sempre uma demonstração de sociedade civil amadurecendo, né? Você não precisa dar marreta, você chega e consegue construir volta a sua abertura sobre o debate das normas. É isso, é a gente construir esse consenso. Exato. Né? Não, e para um advogado, eu acho que essa experiência no poder público, que a gente falou agora há pouco, ela me ajudou, nos ajudou, todos ali que compõem o escritório, a ter a capacidade de conduzir tanto negociações para composição, para o consensualismo final, conhecendo os instrumentos, os métodos, termos de compromisso, acordo de leniência, termo de ajustamento de conduta, dentre outros instrumentos, como conhecendo como é que é a estrutura do Estado, portanto, os objetivos das instituições do Estado, o método de trabalho, como também não perdendo de vista a capacidade de conduzir um litígio estratégico. Você está ali lidando com uma matéria mais sensível. E se chama litígio estratégico porque não é repetitivo. Exato. Se chama um litígio estratégico porque às vezes discute a essência de uma norma. Mas esse ponto final, acho que a experiência no poder público que é praticamente crise de manhã, tarde, de noite, de madrugada quando você corre. É isso aí. É crise o tempo todo, você acorda em crise no governo. O governo é uma permanente gestão de crise. E tem que ser assim, porque você não tem um país com os problemas resolvidos, você tem um país com os problemas a resolver. Exato. Ou em andamento de solução. Sempre em andamento. Portanto, você tem crise de manhã, tarde, noite e de madrugada, quando o Leonardo está correndo. É isso aí. Você vai ouvir notícia, já está com crise ali. Né? Exatamente. Então, essa capacidade de lidar e olhar o problema como uma crise permanente acaba conduzindo e nos conduziu a abrir essa frente que ajuda e auxilia clientes na composição. Estávamos aqui falando de diversos instrumentos já conhecidos, mas um outro que é de composição no Supremo Tribunal Federal, que é a criação que a ministra Rosa Weber, na presidência, o fez, o ministro Barroso implementou e ampliou, que é o Núcleo de Solução de Conflitos, o NUSOL, que é vinculado à presidência, mas todos os instrumentos de conciliação que são dados em cada gabinete também, que cada ministro ou ministra do Supremo tem a condição e a possibilidade de conduzir consensos, conciliações. Isso nós estamos falando, Leonardo, não só do debate, portanto, de uma conciliação entre partes privadas, mas entre, muitas vezes, na maior parte das vezes, inclusive nas quais a gente atua, envolvendo partes públicas. Públicas, sem dúvida. Governos federal, estaduais, municipais, às vezes agentes, autarquias, agências reguladoras. Às vezes o debate
é um debate de composição, inclusive sobre competências constitucionais. É claro que ninguém tem a prerrogativa de abrir mão, mas tem de modular. Como o Supremo, num julgamento, faz a modulação diante de fatos concretos, no Sol se constrói também soluções de modulações, que sejam, obviamente, pactuadas e cumpridos os requisitos estabelecidos na regulação. Mas é um avanço muito grande, um exemplo para todo o judiciário de se construir soluções. Bom, quando essa solução não é possível, o litígio é ainda uma forma de condução de uma solução de um conflito. Então, o julgamento de um litígio, e aí ele ser estratégico, significa, na nossa concepção, ele envolver um caso único e não repetitivo, um caso muito sensível envolvendo, no âmago daquele litígio, a constitucionalidade ou não de uma norma, ou, ainda que seja um caso repetitivo, a perpetuação daquilo. Aquele caso é um leading case, é um caso exemplo que pode se tornar o tema de debate para discussão de casos repetitivos, né? Exato, seja no Supremo, no STJ. Exato. Então, solucionar questões... eu acho que estávamos falando há pouco, por exemplo, um litígio de quase 8 anos sobre a reparação de uma das maiores tragédias no país, talvez a maior tragédia ambiental, ou talvez até do mundo, que é a tragédia do Vale do Rio Doce, a chamada tragédia em Mariana. Compor, depois de quase 8 anos, compor as inúmeras ações, compor governo federal, governo estadual de Minas, governo estadual do Espírito Santo, Ministério Público Estadual dos 2 estados, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos estados, as 3 empresas envolvidas, né? A empresa que conduzia suas 2 sócias, numa composição do maior acordo de reparação do mundo. É o maior da história. É muito marcante você participar desse processo como a gente participou e ver a instituição ou as instituições convergindo e funcionando para essa finalidade. É claro que o desafio não se encerra com o acordo firmado e homologado no NUSOL, que é o núcleo de solução lá no Supremo, e homologado pelo plenário do Supremo. É claro que a questão não se encerra ali, mas é um passo muito significativo. São 170 bilhões de reais pactuados. E uma garantia de segurança jurídica ali, pelo menos inicial, para todo o desenrolar desse acordo. Isso acho que você toca aí na segurança jurídica, que realmente é um mínimo de estabilidade dentro de uma situação dessa que a gente precisa, né? Porque essa incerteza, né? No fim é isso, o litígio. A gente chega hoje a gente falou dessas questões, às vezes, de fora e vai... O litígio é uma eterna instabilidade, é uma eterna... você não medir onde vai e vem. Essa possibilidade de compor que você coloca nessa situação complexa, trazer essa segurança jurídica, isso tem um valor, né? Acabar com famílias aí com tranquilidade, mas eu fico pensando a alta costura aqui para ser feita com tantos entes, né? Isso porque eu acho que às vezes é pior ter entes públicos envolvidos do que os privados, mas porque o privado tem uma cabeça às vezes mais eu estou medindo o risco, o custo e tchau. Aí nessa outra tem a questão de jogo de poder, de interesse para cá, para lá, e que você precisa ter uma habilidade diferenciada, né? Tem, mas tem também percepções históricas diferentes. Quando eu estava na Secretaria para Assuntos Jurídicos, eu compus uma equipe, o objetivo era compor uma equipe com servidores públicos e advogados privados. Claro, os servidores públicos eram a maioria, mas também com advogados privados para trazer visões distintas, ricas para uma solução de um problema. Isso valia na concepção de uma política pública, qualquer que seja, qualquer que fosse ali naquele debate, mas vale também num ambiente como esse, em que você está num litígio muito intenso, muito profundo, e as partes todas envolvidas, que têm legítimos interesses e experiências, elas trazem soluções distintas na experiência privada e na experiência pública,
e compõem uma resultante muito incrível, como é o caso, e como foi o caso, o exemplo da repactuação de Mariana. E sabe, Leonardo, que nós fizemos isso no escritório. Da mesma maneira, a gente procurou ter profissionais na sociedade e também na equipe que tivessem experiências no público e no privado para garantir soluções mais sofisticadas aos clientes. E é isso que tem o maior orgulho de estar com o Eduardo Xavier, com a Ana Luísa Claro. Pinto, com a Carla Ávila, com a Beatriz Robach agora, Muito o Wellington Kubrisca. São pessoas, uma equipe incrível e diversa ali na composição de soluções, dada a experiência no público e no privado. E acho que isso vale para todos os ambientes, sabe? Se Sem valeu dúvida, essa. muito bem no poder público, Exato, vale também na advocacia, como vale num litígio estratégico, em que você precisa de sofisticação para o embate processual e de mérito de que está mérito, ali exato. estabelecido, como vale também para o terceiro setor, na sociedade Claro. civil, essa concepção de participação da sociedade civil nos debates públicos Essa nacionais. questão a gente vê, por exemplo, nós aqui temos um conselho com 21 cabeças, formações, áreas de atuação totalmente distintas. Então, às vezes a gente vem para um dia de pauta achando que um tema meio, não tem nada demais, mas aí uma pessoa levanta e de repente vira uma questão de debate, aí você vê essas posições de vários lados, isso traz uma riqueza e uma possibilidade de a gente chegar em alguma solução que ninguém imaginava, né? Muito interessante, realmente você tem plena razão. E até pegando o gancho da solução, aqui da associação, e você falando um pouco do teu escritório, queria até falar assim da tua atuação, você é muito conhecido pela atuação no terceiro setor. E a gente aqui está se juntando agora aqui numa causa, a associação, vamos encontrar com o seu escritório ali na atuação, que é a questão desses casos que o Supremo está analisando uma possível revisão da lei da anistia, né, dos tempos de chumbo. Vimos lá vocês representando a Comissão Arnes ali, como já habilitados como amicus curiae, e nós aprovamos ontem em conselho a nossa entrada no caso como amicus curiae também. Ainda não peticionamos, nós vamos entrar, teve debate no conselho, o conselho aprovou, e a gente segue aqui até a gente tem estatutariamente a defesa do Estado Democrático de Direito como uma bandeira da associação. Já até pegando o gancho quanto ao 8/1, a gente teve nota no primeiro dia discutindo o 8/1, depois nós temos atuação quanto a a lei da anistia atual, aprovamos em conselho, temos nota técnica, estamos trabalhando no Congresso contra, e agora a gente vendo a sociedade se mexendo para reavivar o debate sobre a lei da anistia, a gente também aprovou agora e vamos entrar, e será um prazer ter você, doutor Marisa, ali em conjunto também, que foi presidente aqui, nosso batonier, mas eu acho que não tem tema, não digo que é tão importante, mas esse é um tema muito importante, porque no fim é Estado Democrático de Direito. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa ideia da revisão da lei da anistia, se tem essa visão de que foi uma pacificação necessária, não foi, por que vamos mexer, porque a gente sabe que tem opiniões, então eu queria te ouvir um pouquinho, que eu acho muito importante a sociedade debater. A nossa atuação no terceiro setor ela se dá tanto pelo escritório, em atuações pro bono, quanto com o desenvolvimento de projetos. A Rede Liberdade, você conhece bem, são projetos, eu acho que, nesses últimos anos, em que liberdades e direitos fundamentais entram em um circuito de questionamento muito intenso. A gente tem um olhar muito forte para isso. E acho que é um dever, digo, na minha vida, tá? É um dever que eu tomo como um dever. Não tomo isso como um dever a todos. Acredito, sim, que seria muito bom que todos se envolvessem no debate na sociedade civil sobre diversos temas. Um debate democrático, sincero, honesto, sério, assim como vocês têm feito. Parabéns e muito obrigado. Vai ser uma honra estarmos juntos nessa linha de debate e construção ali como solicitantes de amicus curiae na contribuição com o julgamento do Supremo. Exatamente. A gente fez isso em várias frentes, Leonardo. A gente fez isso no escritório, num trabalho com Igarapé e outras entidades,
sobre desarmamento, a gente fez o debate sobre Covid, sobre mudanças climáticas. No projeto Rede de Liberdade, a gente fez isso quando houve afrontas a liberdades de movimento de moradia, a movimentos de defesa de povos indígenas e meio ambiente, como foi o caso de Alter do Chão. Exato. Nós trabalhamos isso e acreditamos nesse trabalho como também parte de transformação. Um dia me perguntaram, mas o escritório atua nessas causas por quê? Porque o escritório, as pessoas que ali estão, os sócios e os seus integrantes, são partes de uma sociedade e devem e podem participar da sua transformação, e a gente faz questão de participar. A turma fala, é interessante isso, a gente ouve muitas vezes essas discussões sobre Estado, tamanho de Estado. Eu acho que, ao invés de discutir, não, reduz o Estado, por que não se faz ao contrário? Reforça a sociedade civil. A sociedade civil precisa participar, entra no debate, é isso que a gente fala aqui um pouco, que a gente vê um pouco aqui a crise do associativismo, por exemplo. Vamos voltar, vamos deixar a sociedade civil, vamos dar voz para a sociedade civil, só que cada um precisa ir lá e fazer seu esforço. É isso, né? É isso. E é o que nós temos feito. E um desses, além desses que eu mencionei, um deles foi a honrosa missão que a Comissão Arnes, que você conhece bem, né? O Dr. Maris Oliveira, um dos seus ilustres integrantes, Maria Vitória Benevides, Paulo Vanucci, o Oscar Vilhena, Fábio Comparato, José Carlos Dias, todos queridos amigos e amigas, e nosso Belisário Santos Júnior, que, aliás, foi quem, quando eu voltei para a advocacia, disse e me encorajou: monte o seu escritório, você tem a experiência para conduzir isso com outros amigos e amigas. Juliana foi nossa conselheira aqui, 9 anos. Eu fui par dela por um tempo. Juliana, que foi integrante da Rede Liberdade. Exato. E atuou em todos esses casos que eu estou mencionando. Eles me deram na comissão a missão de representá-los no ingresso como amicus curiae nesse debate. E acho que é um debate bastante importante. Ele não se limita, acho eu, apesar de se fosse assim, já seria suficiente, a debater os efeitos da Lei de Anistia de 1979, nos temas definidos ali por proposição do ministro Flávio Dino e pelo ministro Alexandre de Moraes. O debate vai se dar em torno da interpretação da lei e o alcance dela com relação aos chamados crimes permanentes. Exatamente. Exemplo da ocultação de cadáver, mas também no tema de graves violações, envolvendo temas de graves violações de direitos humanos. Então, acredito na capacidade, possibilidade de revisão de pontos importantes do julgamento que ainda está pendente, o julgamento da DPF, que julgou a lei de anistia. Nós vamos habilitar lá também. Também. Excelente. Esse debate é importante, Leonardo, porque nós temos que trazer para hoje a compreensão de que momentos históricos onde há violências, sobretudo naquele momento, violências do Estado brasileiro, de agentes em nome do Estado, e violências estas em prol de um Estado autocrático, ditatorial e violento, eles precisam ser olhados sob a perspectiva de memória, sem dúvida, sob a perspectiva histórica, mas sob a perspectiva de responsabilização. Assim, atos como esse não podem ficar impunes, sem responsabilização, sob pena de no futuro se repetirem. Exatamente. O grande efeito nefasto de uma anistia sem critérios, sem contexto e sem delimitações é a possibilidade de se repetir no futuro. Portanto, se a gente não faz algo hoje em termos de responsabilização, registro histórico, a gente está alimentando o risco moral de repetição no futuro. E acredito, sinceramente, do ponto de vista jurídico, tem um tema bastante importante que não há possibilidade de anistiar um crime futuro. Portanto, crimes permanentes, como ocultação de cadáver, dentre outros, não podem e não foram anistiados pela lei de 79. Esse é um primeiro aspecto do debate. O segundo aspecto do debate toda e qualquer anistia tem
condições e limitações estabelecidas pela própria Constituição. Exatamente. E eu acredito que graves violações de direitos humanos são uma das limitações impostas pela Constituição Federal, vigente à época, e a atual Constituição Federal, que permitem, sim, o debate sobre o alcance da lei de anistia. E eu acho que tem um terceiro ponto que você tocou que é bastante relevante, que é, não há como imaginar que a Constituição Federal tenha permitido um instrumento da anistia para crimes contra sua própria existência. Exatamente. Contra a existência do regime democrático, contra a existência do Estado democrático de direito, contra a existência da Constituição cidadã. Então, imaginar uma anistia, seja a de 79, seja o debate atual, sobre crimes contra a própria existência do Estado democrático é impensável. Me parece inconstitucional, de evidência muito clara. E eu acho que isso tem que ser trazido. E olha, e não acho que a sociedade apoia essa anistia, não. Parece que as pesquisas indicam isso claramente. Você bem tocou nesse ponto. Nós aqui nessa atuação recente quanto à anistia do 8 do 1, que tem uma quantidade enorme de projetos andando, e nessa nós ingressamos com nota técnica. O ponto técnico colocado é justamente esse. Não se pode anistiar crimes relacionados a cláusulas pétreas, que é a defesa, a própria existência do Estado Democrático de Direito. Outro ponto muito bem colocado por você é a questão do risco moral. Vamos lembrar que esses crimes que estão sendo discutidos, eles foram introduzidos no Código Penal em 2021, 2022, porque se viu que estávamos sob risco de algo grave. Qual o sentido de 3 anos de crime? Esses possíveis crimes aconteceram 2 anos e meio depois, 1 ano e meio, na verdade acho que é 1 ano e meio depois, acho que foi em 22 e a coisa acontece ali no começo. Como é que podemos falar, não existe, não tem como, é uma incoerência completa dentro do sistema. E você muito bem lembra quando faz esse comparativo, e lá acho que essa é a lição que a gente fica lá do passado. E essa vai ser nossa linha de atuação aqui em conjunto. Né, vai ser um prazer trabalhar mais uma vez juntos e tendo como inspiração pessoas tão incríveis que passaram pela nossa vida, né? E que passam ainda pela nossa vida no debate, né, Leonardo? É isso aí. Beto, muitíssimo obrigado. Conversa que podia ir muito mais longe, né? A gente podia ter ido aqui fazer igual aqueles podcasts americanos, 3 horas, que os caras ficam falando 3 horas, né? A gente podia ir longe aqui, né? Aí trocava um pouco aqui a água e a gente ia mais longe. Mas muitíssimo obrigado, conversa maravilhosa. Que Asp Talks sempre aberto para você, assim como a associação. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todo mundo que participa desse debate, nos ouvindo, né? Certamente depois podemos pensar até em outras conversas, outros debates. Sem dúvida. Mas, Leonardo, muito, muito obrigado pelo convite, obrigado por esse papo. Fico muito honrado de estar aqui. Parabéns pelo projeto, boa sorte, muito sucesso. Muito obrigado. Abração. Obrigado a todos. Até mais.